Oi, pessoal! Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje, na nossa aula de português, nós vamos falar sobre família de palavras. Então, abre lá o seu livro de português na página 14, que nós vamos falar sobre as famílias das palavras. Não sei se vocês sabem, mas assim como nós, as palavras também têm família. Como assim, tia Lia? Vamos primeiro ver alguns exemplos do livro, vamos ver o que o livro está falando e depois a tia Lia vai explicar melhor o que isso quer dizer. Por que as palavras têm família? Eu vou explicar. Vamos lá. Número 1 está falando para vocês escreverem o nome do que você vê na imagem. E aí tem uma imagem aí, tá? Aqui, ó. Essa imagem aqui. Vai escrever duas palavras formadas de acordo com a indicação. Então tem duas coisas para fazer. Primeira coisa, vai escrever o nome dessa imagem aqui. O que é isso daqui, pessoal? O que é que eu não entendi? Gelo, é um gelo. Então vai escrever aqui, ó, gelo. Bem nesse espacinho aqui você vai escrever gelo. Gelo é com a letra G, ok? Gelo é com G ou com J? Com G. Gelo não se escreve com J. Então, a primeira palavra é gelo. É dessa imagem aqui. E aí, tá falando assim, ó. Primeira setinha, ó. Tá vendo essa setinha aqui? Tá assim, ó. Gelo. Gelo. Menos O. Então, a palavra gelo menos O vira gel, né? Gelo menos O, gel. Tirei o O, mas coloquei o adeira. Então, já tem um gel. Com adeira, geladeira. Então, eu formei a palavra geladeira. Vou escrever ela bem aqui nesse espaço, geladeira. Aqui, gelo, menos o O, gel de novo. Mais eira, formei a palavra geleira. Geleira. Então, em cima formei geladeira. Embaixo formei geleira. Tá certo? Número 2. Leia essa estrofe retirada do poema Menino do Céu. Ser menino ou ser poeta era um problema que havia de resolver num poema que nunca mais escrevia. É que o menino poeta já era a própria poesia. Esse poema é de Antônio Barreto, Brincadeiras de Anjo, foi publicada pela FTD em 1987. Letra A. Que palavra dá nome a textos como esse que você acabou de ler? É um gênero que nós já aprendemos. Que gênero é esse, tia Lia? É o gênero poema. Foi um gênero que nós já aprendemos. O poema. Vimos que o poema ele é formado por versos. Pode ter estrofes, nesse caso aí, nós só temos uma estrofe. Mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos e pode ter rima ou não, né? Nesse caso tem rima ali no nosso poema. Ou havia com escrevia, né? Então, na letra A, poema, tá certo? Letra B. Que palavra dá nome a quem escreve o texto como esse? Que palavra dá nome para quem faz um poema? É o poeta. Então, que palavra dá nome a quem escreve textos como esse? Na letra B, poeta. É o poeta que escreve um poema, tá certo? Número 3, vamos lá. Observe como são formadas essas palavras. Vamos ver aqui. Então, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Pronto. Então, vamos lá. Poe mais tá dá o poeta, forma a palavra poeta. Poe mais ma forma a palavra poema. Poe mais zia forma a palavra poesia. Letra A. Que parte dessas palavras é igual? Qual é a parte da palavra poeta, poema e poesia que é a mesma parte? Isso mesmo, parabéns. Poe, poe, poe. P-O-E.
é a parte dessas palavras que não muda. Seja no poeta, seja no poema, ou seja na poesia, essa parte, poe, tá lá nas 3, não mudou. Letra B. Que partes que mudam o sentido delas? Se o poe foi a parte que não mudou, qual foi a parte que mudou? O tá na primeira, o ma na segunda e o cia, que é zia, quando ele forma a palavra junto, vira zia, porque é S no meio de 2 vogais. Veste a fantasia do Z, então zia na terceira. Então, que partes mudam o sentido? Tá, ma, zia. Tá? Se eu juntar o poe com tá, formei uma palavra. Se eu juntar o poe com ma, formei outra palavra. Se eu juntar o poe com zia, formei outra palavra. Então, as partes que mudaram o sentido das palavras foi o tá, ma e o zia. E aí vem a parte que vai explicar. As palavras de mesma origem, que têm uma relação de sentido entre si, formam uma família. Como assim, Tia Lia? Lembra que eu te falei que as palavras têm família? Pois é. Por exemplo, o meu nome, Lia Patrícia Almeida do Nascimento. Pertenço à família Almeida e à família do Nascimento. Por quê? Porque é a família do meu sobrenome. Eu não pertenço a outra família. Vocês pertencem a outras famílias. Cada sobrenome é de origem de uma família. A família Almeida, família Nascimento, família Silva, família... várias famílias. A Tia Lia agora não lembra mais de nenhuma. Mas cada um pertence a uma família. Um sobrenome querendo dizer que vem de uma família, está pertencendo de uma família, tá? Vem de uma raiz. E as palavras, a mesma coisa. Tem parte da palavra que não muda. É como se de um sobrenome, de uma família, ela formassem outras, tá certo? Como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. O livro dá o exemplo ferro, ferreiro e ferradura. Qual é a parte que não muda, Tia Lia? A parte que não muda é o fer. Por quê? Porque se eu pegar a palavrinha, essa parte da palavra fer, eu consigo fazer fer mais ó faz ferro. Fer mais eiro faz ferreiro. Fer mais adura faz ferradura. Mesma coisa casa. Casa. Posso fazer casinha, casebre. Então, qual é a família da palavra casa? C-A-S, o cas. Porque se eu pegar o cas, eu formo casa. Se eu for pegar o cas mais a, casa. Se eu pegar o cas mais ebre, casebre. Se eu pegar o cas mais inha, casinha. Então, cas é a parte que não muda. Então, toda vez que a gente falar de qual é a raiz da palavra, é a palavra que vem da mesma origem. Como assim, Tia Lia? A parte que não muda, tá certo? Elas fazem parte da mesma família. Por quê? Não mudou a origem, não mudou a raiz, tá? Não mudou de onde ela vem, vamos dizer assim, ok? Então, vamos colocar aqui, ó. A parte comum, fer, é a base do significado. As terminações acrescentam outros sentidos às palavras. Como assim, Tia Lia? Porque se a palavra casinha é uma coisa, casebre outra, casa outro. Então, a parte que muda, ela dá outro sentido à palavra. A parte que não muda é a família daquela palavra ali. A parte que não mudou, tá certo? E a parte que muda? Vai formar outras palavras, vai dar sentido a novas palavras. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Página 15. Número 4. Essa página 15, deixa eu puxar mais um pouquinho para cá. Agora melhorou. Essa página 15, vocês vão ter que fazer sozinhos, tá certo? Com gabarito. Então, vamos lá. Número 4. Organize as palavras no quadro formando famílias. Lembrando que família é a palavra que tem a mesma partezinha que não muda, ok?
vou fazer uma ali com vocês, para vocês entenderem. Rosa, rosa. Quais são as palavras que pertencem à família rosa? Roseiral, rosada. Qual é a parte que não muda dessa palavra? Ros. Por que, tia Lia, que é ros? Porque se eu conseguir fazer roseiral, então não pode ser rosa, a parte que não muda. Porque aí eu tirei o A do rosa, fiquei só com ros, e botei o eiral. Então a parte que não mudou foi ros. Então quais são as palavras que são da mesma família de rosa? Ali no quadro, roseiral e rosada. Vocês vão ter que descobrir qual é a mesma palavra. Quais são as palavras que fazem parte da mesma família de ferro, leite e fruta, que estão ali nesse quadro aqui, certo? Número 5. Numere a segunda coluna conforme a família que pertencem às palavras da primeira coluna. Então, você vai olhar as palavras da primeira coluna e numerar. Ó, tem 1, 2, 3. Na 1 é riso, na 2 é terra, na 3 é cabeça. E aí vai olhar aqui e vai ver qual é a família que elas pertencem. Vou fazer uma. Riso. Riso pertence à família de cabeçada, cabecear, cabeçudo? Não. Riso pertence à família do risada, risonho, risinho? Sim. Riso pertence à família terreiro, território, terremoto? Não. Então, já fiz uma, vocês vão fazer as outras. Então, aqui vai colocar número 1, que é a família do riso, certo? Número 6. Encontre no diagrama duas palavras da mesma família de cada uma dessas palavras. Então, a palavra música vai ter duas palavras nesse diagrama aqui que fazem parte da família música. A palavra pedra terão duas palavras aqui que fazem parte da família da palavra pedra. E a palavra cidade? Duas palavras aqui que fazem parte da família da palavra cidade. Então, vai achar duas de cada. Duas da música, duas da pedra, duas da cidade. Tá bom? E vamos lá. É com L ou com U? E aí, essa parte é para vocês relembrarem. Vocês vão ver as palavras e vão colocar. Termina com L? Termina com U? Céu, varal, canil, anel, pastel, degrau, chapéu e mingau. Pessoal, é isso. Essa foi a nossa parte, nosso conteúdo de família de palavras. São as palavras que fazem parte do mesmo grupo. Elas têm uma parte que não muda. E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem mandar para a tia Lia ou para a tia Dani. E participem da nossa aula ao vivo, a nossa aula online. É lá que a gente tira dúvidas, faz correções e a gente se encontra. Tá certo? Então, um beijo, um queijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!